soft skills no gerente de projetos. Opa, acho que colocaram para gravar aqui o conteúdo. Bom, nós vamos abordar aqui diversos temas pertinentes, vamos explorar a importância do planejamento para a geração de valor. Hoje fala-se muito da importância do gerente de projetos, não somente entregando, mas gerando valor. Falaremos a respeito da importância do relacionamento interpessoal, a importância da comunicação, que são desafios para o sucesso de todo e qualquer projeto. Bom, me apresentando, sou bacharel em administração, com ênfase em análise de sistemas, tenho MBA em gestão empresarial. No mercado corporativo, como profissional de mercado, sou certificado PMP desde 2009. Acredito que eu me certifiquei, na ocasião ainda, o Guia PMBOK estava na 3ª edição. Tenho certificação Scrum, Six Sigma, ITIL, Kanban e mais de 20 anos de experiência como executivo gerencial na área de TI e serviços, tá? Então, toda a minha bagagem foi construída na área de TI, embora a gestão de projetos abrange diversos ou todos segmentos de mercado, que é o que nós falaremos nessa noite, e também tenho uma vida acadêmica. Eu sou professor de cursos de graduação, pós-graduação, MBA, desde 2007. Acredito que há praticamente aí há 17 anos, muito tempo lecionando algumas disciplinas, entre elas a disciplina principal é a gerenciamento de projetos. Vamos lá. Gestão de projetos é um tema que abrange e alcança todos os segmentos de mercado. Como eu disse a vocês, eu atuo na área de tecnologia da informação e serviços. Atualmente, trabalho na Lexmark, sou responsável pela área de PMO, sou o PMO Manager da área da Lexmark, mas eu entendo que gestão de projetos, ele abrange área de TI, área de serviços, segmento de varejo, segmento bancário, indústria, farmacêutica, mineradora, ou seja, alcança as mais diversas áreas e segmentos de mercado. Agora, pensem comigo, toda empresa tem projetos. Vocês concordam? Toda empresa tem projetos para fidelizar os atuais clientes ou para alcançar novos clientes, para aumentar o seu capacity. Se toda empresa tem projetos, logo todo projeto precisa de um gestor. Óbvio, se existem projetos, há necessidade de gestores de projetos. Ainda mais com o advento da IA, da inteligência artificial, aumentou e aumentará cada vez mais a necessidade de gestores de projetos. Portanto, eu concluo esse slide com a seguinte frase: seja você o gestor preparado para essa demanda que está e estará em alta no Brasil e no mundo. Então, essa palestra aqui é para toda e qualquer pessoa que atua com projetos. Não importa se você já é um gestor de projetos ou se você ainda almeja, busca futuramente ser um gestor de projetos. Eu entendo que essa disciplina, gestão de projetos, é para qualquer pessoa que tem projetos na vida. Ou seja,
pode ser no seu ambiente de trabalho, até mesmo na sua vida pessoal particular. A nossa vida, ela é feita, recheada por projetos. Logo, se eu utilizo as boas práticas de gestão de projetos, automaticamente eu maximizo a probabilidade de acerto e sucesso em qualquer projeto. Vocês concordam comigo? Eu gostaria até de combinar com vocês que, havendo qualquer dúvida, qualquer questionamento, vocês podem interagir comigo pelo chat, postem as suas dúvidas, seja uma dúvida, um questionamento, alguma coisa que você queira agregar à minha fala, à minha apresentação. O chat está aberto para que vocês possam interagir. E, após o término da minha apresentação, nós abriremos aqui os microfones para que vocês possam tirar dúvidas, agregar com algum case relacionado àquilo que foi falado. Então, fiquem à vontade. E, no final dessa apresentação, nós iremos realizar uma dinâmica bem bacana, bem especial, mesmo estando online. É o desafio de realizar uma dinâmica online, mas eu preparei uma dinâmica para fazermos juntos, ok? Vamos lá. Hoje eu trago para vocês aqui 5 grandes temas que nós iremos discutir: habilidades de planejamento, habilidades de entrega e geração de valor, habilidades de relacionamento, habilidades de comunicação e, por último, não menos importante, falaremos sobre soft skills versus hard skills, ok? Bom, essa é a nossa agenda. Então, vamos lá. Habilidades de planejamento. Entenda o seguinte, soft skills nada mais é do que habilidades comportamentais, habilidades intrapessoais, habilidades interpessoais. Eu estive lendo recentemente um artigo, olha que número interessante, 91% dos profissionais são demitidos, adivinhe por quê? Por falta de habilidades comportamentais. Veja, 91% das pessoas são demitidas, desligadas da empresa por falta de habilidades comportamentais. Ou seja, o conhecimento técnico é importante? Lógico que é. Ser especialista no assunto é importante? Sim, lógico que é. Todavia, é muito mais importante as habilidades comportamentais. E é isso que eu quero tratar com vocês nessa noite. E vamos falar de habilidades de planejamento. Por que planejar? Veja, quando eu falo de habilidades de planejamento, não estou nem falando no contexto técnico da pessoa ter experiência técnica em elaborar um planejamento, mas estou falando do comportamento da pessoa desejar planejar, da pessoa entender que fazer um planejamento é essencial para todo e qualquer projeto. Olhando para essa imagem em tela, espero que todos estejam visualizando o compartilhamento, percebam aqui que a gente tem 2 equipes trabalhando, cada uma, né, vindo de um lado, mas no final a gente percebe que deu um erro no projeto, um erro de execução. Penso eu que uma equipe que vinha pela esquerda estava realizando a sua atividade no melhor esforço, uma outra equipe que vinha
pela direita também estava realizando um projeto, uma atividade no melhor esforço, mas no momento de montar esse quebra-cabeça, percebe-se que houve uma falha na execução do projeto. Por quê? Porque faltou planejamento. E isso, embora possa parecer um meme, isso é uma realidade em muitas empresas. As pessoas executam sem um prévio planejamento. Ou seja, é importante para você, para a sua carreira, que você entenda que planejar é preciso. Toda e qualquer pessoa que trabalhe na área de projetos, não importa se você trabalha com metodologias ágeis ou tradicionais, você precisa ter o hábito de planejar, de se organizar, de não ser uma pessoa desorganizada. Veja, eu trabalho muito próximo, né, da operação. E é muito comum quem trabalha próximo à operação ou junto à operação estar sempre mergulhada em resolver problemas. Sabe aquela pessoa que trabalha o dia inteiro resolvendo problemas, apagando incêndios? Ou seja, o cliente está reclamando, óbvio, preciso resolver o problema, preciso apagar o incêndio. Todavia, quem trabalha focado somente em resolver problemas, essa pessoa perde a visão da busca de novas oportunidades, de melhorias no processo. Então, é importante, sim, que você esteja ocupado resolvendo os problemas, apagando os incêndios, mas nunca se esqueça que você precisa parar, identificar a causa raiz dos problemas, encontrar alternativas, oportunidades de melhorias, e isso você só faz planejando. Existe uma música do Zeca Pagodinho, e aqui não é nenhuma crítica a ele, ao cantor, mas é apenas contextualizando aqui um trecho, parafraseando a sua música, que diz assim: deixa a vida me levar, vida leva eu. Existem pessoas que trabalham com essa mentalidade, deixa a vida me levar. É aquela pessoa que chega na empresa do tipo assim: olha, o que tem para hoje? O que é para fazer? E ela fica esperando ser demandada. É uma pessoa extremamente reativa. É muito melhor você adotar uma metodologia de gestão de projetos e usá-la consistentemente. Vocês concordam comigo? Postem aqui, escrevam aqui no chat, pode interagir, e eu estou acompanhando aqui a cada postagem, tá bom? Bom, para os mais religiosos, para vocês identificarem que gestão de projetos não é novidade, e acredito que todos saibam que gestão de projetos não é novidade para ninguém. Só para vocês terem uma ideia, há mais de 2.000 anos atrás, já tem isso escrito na Bíblia Sagrada. Uma passagem que diz assim: olha, se um de vocês for construir uma torre, vou parafrasear, uma casa, primeiro você precisa sentar, calcular quanto vai custar para ver se o dinheiro dará. Se você não fizer isso, você vai colocar os alicerces, ou seja, você vai iniciar o seu projeto, mas não vai conseguir concluí-lo.
Ou seja, é uma passagem bem interessante aqui para que possamos refletir. Todo projeto que você começa sem planejamento, a probabilidade de frustração e fracasso é gigante. Portanto, fica aqui mais uma vez uma orientação: planeje. Nesse slide aqui, veja que história interessante. Veja, a informação que eu vou compartilhar com vocês, até vale a pena eu trazer isso. Muitos sites dizem que essa informação é verídica, outros sites dizem que é um mito, mas outros dizem que é verdade, mas não é nessa proporção. Bom, eu não tenho aqui nenhuma agência para validar o que é fato ou fake, mas se você pesquisar na internet, você vai identificar essa história. Bom, muitos de vocês, acredito eu, que estão aí em BH, Minas Gerais, mas essa história está relacionada ao estádio do Canindé. Canindé, vocês devem conhecer essa história do Canindé, que é o seguinte: fizeram um projeto para reformar a parte interna do estádio. Pense comigo, fizeram toda uma reforma, uma decoração, um acabamento dentro do estádio. Pois bem, após concluir a reforma, a execução daquele projeto, eles tinham que tirar a escavadeira, aquele trator de dentro do estádio. E aí identificaram que aquela escavadeira não passava pelas portas, ou seja, ela era maior do que a porta. O estádio foi todo reformado. Dentro do estádio havia uma escavadeira, e eles tinham que tirá-la de lá, mas não passava pela porta. E aí penso eu, alternativas: quebra tudo, destrói tudo de novo para tirar a escavadeira. Era uma alternativa, mas vocês sabem qual foi a alternativa utilizada? Parece cômico, mas podem pesquisar que vocês vão achar. Desmontaram aquela escavadeira e enterraram as suas peças debaixo ali do estádio. E assim está até o dia de hoje. Veja a loucura que foi feita por falta de planejamento. E aí, se você for trazer isso para o seu dia a dia, para a sua vida profissional e pessoal, quantos projetos que você iniciou e não concluiu porque não planejou? Eu escrevi uma frase que eu acho muito importante, que diz o seguinte: um objetivo, uma meta, sem um planejamento, não passa de um desejo. Ou seja, se você tem um objetivo, uma meta a alcançar, se você não criar nenhum planejamento, pode ter certeza que aquilo não passará de um desejo. Ou seja, a probabilidade de você alcançar é pequena. Muitas pessoas sonham, têm sonhos, objetivos, projetos, mas se você não criar o planejamento, ficará somente no sonho. Ou seja, tem objetivo, crie uma estratégia, crie um plano de ação, um planejamento para que você possa implementar essa estratégia, esse projeto. Vocês concordam comigo? Tudo que é feito sem planejamento vira um desejo. Você pode ou não conquistar. E eu digo mais: tudo que você faz sem um planejamento, você vai incorrer no custo do retrabalho. Ou seja, executou
sem planejar, pode ter certeza, você vai ter retrabalho. E o retrabalho custa mais caro do que o custo de planejamento. Muitas pessoas, na euforia de fazer, de entregar, de resolver, acabam executando sem um prévio planejamento. E aí, lá na frente, vai perceber a necessidade de retrabalho. E aí, o custo será maior. E quando eu falo custo, não é somente o custo financeiro. Veja, eu entrego um projeto errado, tem retrabalho, o retrabalho tem um custo financeiro, tem o custo da insatisfação do cliente, tem o custo da equipe que vai ficar desmotivada pela necessidade do retrabalho. Então, são custos associados que vão impactar o seu projeto. Quanto maior o esforço de planejamento, maiores serão as chances de sucesso no seu projeto. Ou seja, eu diria o seguinte: não coloque as emoções na frente do cérebro. Ou seja, planeje, planeje e planeje. Tenha o hábito de planejar. Não seja uma pessoa desorganizada com seus projetos. E aí você precisa planejar e depois entregar aquilo que foi planejado. Quem é PMP deve conhecer os 5 grupos de processos do gerenciamento de projetos. Todo projeto você inicia, planeja, executa, monitora e, por último, encerra. Mas após o planejamento, você executa. E essa execução precisa gerar valor para o seu cliente. Vocês devem conhecer as 10 áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos. Todo projeto, você gerencia o escopo, os entregáveis do projeto, o que será entregue para o cliente, em qual tempo, qual é o cronograma, qual é o custo, o orçamento, quais são os indicadores de qualidade, os KPIs de qualidade do cliente, quem são os recursos envolvidos, qual será o plano de comunicação, a matriz de risco, com o plano de resposta a cada risco, as aquisições, os compráveis, os stakeholders do projeto. Ou seja, você vai criar um plano de gerenciamento do projeto. Alguns, utilizando métodos ágeis, vão trabalhar com o framework Scrum, outros vão trabalhar com método Kanban. E aí eu quero dizer o seguinte: não importa o framework utilizado, não importa o método utilizado. No final, você precisa gerar valor ao negócio. Você precisa ter habilidades para gerar valor ao negócio. Pense comigo, você entregar um projeto dentro do escopo, do prazo e do custo, ok, mas talvez isso não represente valor ao negócio. É por isso que hoje fala-se muito do VMO, ou seja, uma mudança de PMO para VMO. Inclusive, semana que vem, eu darei uma outra palestra vinculada a esse tema, VMO, entrega de valor. Fica aqui uma observação a todos vocês que trabalham com projetos.
Nós precisamos entregar valor, gerar valor para o negócio. O gerente de projetos, o líder de projetos que se destaca é aquele que gera valor ao negócio. E aí você precisa prestar a seguinte atenção. Veja, você pode estar trabalhando como líder do seu projeto. Não vou falar a figura do gerente de projetos, porque isso é nomenclatura de cada empresa. Você está liderando o projeto. Quando você está liderando um projeto, você é como um motorista de um veículo. Você, ao dirigir um carro, você tem em sua autonomia aquele carro. Compete a você virar o carro para a esquerda, para a direita, acelerar, dar uma freada brusca. Você tem o controle daquele projeto. Você é o líder daquele projeto. Cabe a você dar o ritmo àquele projeto. Agora, se você estiver atuando, por exemplo, como um PMO, né, em um departamento de PMO, talvez não esteja na sua competência, nas suas mãos, esse poder de conduzir o projeto. Ou seja, o PMO, ele não está dirigindo o veículo. O que ele está fazendo? Ele está criando um painel para aquele veículo. O PMO é como se fosse o painel de um carro. Ele cria os indicadores para que o gerente de projetos possa olhar e identificar: opa, estou estourando o prazo. Opa, acendeu a luz do custo. Então, você precisa pensar em tudo isso para saber, você está gerando valor ao negócio ou simplesmente está ali cumprindo formalizações, documentações e templates. E para que você possa entregar tudo isso, aí eu entro aqui em uma habilidade intrapessoal e interpessoal, habilidades de relacionamento. Isso é importante para qualquer líder de projetos. Você que deseja se destacar no local em que você trabalha, você precisa entender que é necessário ter capacidade de relacionamento. Eu não conheço ninguém que se deu bem na área de projetos, tendo dificuldades de se relacionar. O ser humano é um ser social. Ele depende, ele carece de pessoas para se relacionar. Não existe projeto carreira solo. Pense comigo, onde você trabalha, acredito eu, quando você gerencia, lidera um projeto, você depende de pessoas, de uma equipe. Talvez você planeja, você gerencia a execução e tem pessoas, times envolvidos na execução. Você precisa ter capacidade de se relacionar com os stakeholders daquele projeto, as partes interessadas daquele projeto. Quem são essas partes interessadas? O cliente, a sua equipe, fornecedores, o seu superior imediato, são todas as pessoas, qualquer pessoa que possa impactar positivamente ou negativamente o seu projeto, é uma parte interessada. Então, uma dica que eu dou a todos vocês: pratiquem, desenvolvam essa habilidade de relacionamento. Pessoas que são extremamente fechadas, que têm dificuldades
de se relacionar com outras pessoas, de se comunicar, terão dificuldades de trabalhar na área de projetos. Então, fica aqui esse alerta a todos vocês. Uma outra habilidade muito importante, habilidades de comunicação. Veja, a comunicação é um fator decisivo para todo e qualquer projeto. Olha isso, 90% do tempo de uma pessoa que trabalha liderando projetos, 90% do tempo desta pessoa é dedicada à comunicação. Ora, no meu local de trabalho, eu passo 90% do tempo do meu dia ou mais me comunicando. Ligo para o cliente, ligo para o fornecedor, alinho com a equipe, alinho com as áreas de negócio, alinhamento com o superior imediato. É a minha função garantir a comunicação. Ou seja, se a comunicação é falha, você pode entregar o escopo do seu projeto dentro do prazo, dentro do custo, e você vai receber uma insatisfação do seu cliente. A comunicação é um elo que une pessoas e ideias para transformá-las em conhecimento. Comunicação é fundamental para todo e qualquer projeto. Veja, em um projeto, a gente tende a imaginar que um projeto ele falha quando você tem poucos recursos, seja pessoas, mão de obra, ou até mesmo verba, budget, dinheiro. Tem muita gente que fala, olha, o projeto falhou porque não tinha gente. É a coisa mais comum, né? As empresas hoje trabalham mais com menos. Fazer, entregar cada vez mais com menos recursos. E a gente tende a achar que com menos recursos os projetos falham. Mas veja, eu vi um artigo recentemente dizendo o seguinte: 76% dos projetos falham. Não é por falta de recurso, não é por falta de pessoas, não é por falta de grana, mas sim por uma comunicação ineficaz. Então, eu convido a você, inclusive, a olhar dentro do seu projeto, onde você trabalha, se porventura estiver ocorrendo muitos ruídos, veja se não é por causa de uma comunicação ineficaz. O segredo de todo e qualquer projeto é a comunicação. Eu invisto muito do meu tempo alinhando constantemente com o meu time a comunicação que será emitida, o que será falado para o cliente, quando será falado, transmitido, de que forma será transmitido. Ou seja, a gente precisa investir no plano de comunicação. Eu dou aulas, eu já disse a vocês no início, e eu falo aos meus alunos: vocês precisam treinar e desenvolver a capacidade de comunicação de vocês. Vocês podem ser especialistas no assunto, vocês podem ser pessoas técnicas de altíssimo nível, mas se não souber se comunicar, não vai longe. Ou seja, é importantíssimo que todos nós que trabalhamos com projetos ou qualquer outra área, não importa o segmento, que a gente desenvolva a nossa capacidade de comunicação. Existe um conceito
chamado Janelas de Johari. Esse conceito Janelas de Johari nos fala de 4 tipos de pessoas. Talvez em nosso meio aqui, nós estamos agora com 54 pessoas conectadas ao vivo. Talvez em nosso meio haja pessoas com o perfil que eu vou citar, com os perfis, 4 tipos de pessoas. Existe a pessoa que tem o conceito eu aberto. É o conceito chamado Janelas de Johari. Quem é essa pessoa eu aberto? É aquela pessoa que é aberta para emitir feedback e para receber feedbacks. Então, é o melhor cenário. É aquela pessoa que está sempre pronta para dar um feedback e também sempre pronta para ouvir um feedback. Existe a pessoa eu cego, que é a teoria Janelas de Johari. Quem é esse eu cego? É aquela pessoa que está sempre pronta para dar um feedback, mas ela nunca está aberta para ouvir, receber um feedback. Por isso que é a pessoa cega. Ela está sempre apontando para os outros, sempre emitindo opiniões a outros, mas ela não aceita feedback. Existe a pessoa eu oculto. É aquela pessoa que recebe feedback, mas não emite feedback. É aquela pessoa insegura. Ela está sempre pedindo feedbacks a outras pessoas por insegurança. Está sempre querendo saber o que as pessoas pensam a respeito dela. E ela nunca emite a sua opinião. Isso é sintoma de uma pessoa insegura. Cuidado. E existe o pior cenário, o eu desconhecido. É aquela pessoa fechada para receber feedback, também não emite feedback, é aquela pessoa que senta na cadeira para trabalhar e quando você vai conversar com ela, ela fala: não sei de nada, nada sei, nada vi, nada ouvi, ou seja, aquela pessoa que não agrega nada. Portanto, todos nós precisamos desenvolver o poder do feedback, dando e recebendo. Fazendo isso, a gente melhora a nossa comunicação. O que é uma comunicação eficaz? É quando eu emito uma informação, o receptor recebe a informação e me dá uma devolutiva confirmando o entendimento daquela informação. Essa é a comunicação perfeita e eficaz. Você emite e vem uma devolutiva. Perfeito? Então, fica aqui a vocês essa advertência, se assim posso chamar, adverti-los a desenvolver cada vez mais essa habilidade de comunicação. Busquem, estudem a respeito, pratiquem a comunicação. Eu percebo que todo líder, ele é bom, no mínimo, em uma coisa: PowerPoint. Ele tem que saber fazer apresentação, ou seja, ele tem que se comunicar bem, ele precisa se expressar bem. E isso é um soft skill, é uma habilidade comportamental. E isso não é somente para a área de projetos, não importa a área que você trabalhe, não importa o segmento que você trabalhe,
E vou além, até mesmo para a nossa vida pessoal. Você já percebeu que os maiores problemas que nós enfrentamos, seja na empresa ou dentro de casa, como família, é por ordem de uma má comunicação? Quando a gente desenvolve uma boa comunicação, as coisas fluem melhor. Vocês concordam comigo? Escrevam aqui no chat se vocês concordam. Por isso que eu digo a vocês, comunicação é importantíssimo para todos nós. Repito aquilo que eu disse no início, uma pesquisa que saiu, 91% dos profissionais são demitidos por falta de habilidades comportamentais. Eu estou lendo aqui, a Gisele concorda, a Luísa escreve demais, faz todo sentido. A Angélica escreve, sim, falta de comunicação gera diversos conflitos. O John escreve, a comunicação é muito importante. A Samara escreve, verdade, uma falta de comunicação pode levar a grandes problemas. Veja, eu vou trazer para vocês aqui um case. Prestem atenção neste case. Este case aqui é real, é um fato verídico que é utilizado como um exemplo trágico de uma má comunicação. Nós vamos falar aqui referente ao voo 52 da Avianca. Voo 52 da Avianca, de 25 de janeiro de 1990. A história que eu vou compartilhar com vocês é verídica. Infelizmente, é uma história terrível, trágica, mas que virou um case de comunicação. Veja, essa história diz o seguinte: o voo 52 da Avianca, ele partiu com destino a Nova York. Eu vou resumir aqui e depois eu compartilho com vocês esse material, esse slide. Esse voo partiu com destino a Nova York e, em um determinado momento, o piloto sinalizou para o controlador de voo que o combustível estava acabando. Preste atenção nessa história para que você possa entendê-la. Naquela época, era comum um piloto pedir prioridade para pousar, porque ele queria terminar a sua jornada de trabalho, pousar o avião e ir embora para sua casa, porque eles recebiam, né, o salário baseado ali por voo realizado e não por hora trabalhada. Então, o controlador de voo, ele tinha na mente dele que era comum um piloto informar que o combustível estava baixando como pretexto para poder chegar logo no destino e ir embora para casa. Então, o controlador de voo negou aquele pouso. Ao negar, o piloto, mais uma vez, repetiu para o controlador de voo: olha, o combustível está acabando, eu preciso pousar o avião. E, novamente, o controlador de voo negou aquele pouso. O piloto de avião, ele é treinado para manter a inteligência emocional. Ora, se hoje você for viajar, espero que isso não aconteça, mas
a depender do estresse, você não vai ver nenhum piloto demonstrar que está estressado, com medo, desesperado. Pelo contrário, ele mantém a sua estabilidade, a sua inteligência emocional. Então, ele mantendo a inteligência emocional na mesma serenidade, ele mais uma vez, ele fala: controlador de voo, o combustível está acabando. Eu preciso pousar com urgência. E qual foi a resposta? Não está autorizado. Resumo da história: pane seca. O avião caiu e todos morreram a bordo. Por quê? Porque acabou o combustível em meio ao voo e todos morreram a bordo. E aí virou um case trágico da má comunicação. E aí eu gostaria de tirar algumas lições com vocês, e eu convido vocês a interagirem comigo aqui pelo chat, que é o seguinte: nesta situação, quem vocês acham que errou? O piloto ou o controlador do voo ao não autorizar o pouso? Vocês percebem que o piloto chegou a falar que o combustível estava acabando. Tá pronto. O controlador do voo chegou a ouvir, tanto é que ele respondeu. Então, perceba que a informação foi emitida e chegou do outro lado. Todavia, ela foi mal interpretada. O que isso significa? Quando você estiver trabalhando, não basta você ligar para o seu cliente e dar a resposta. Acho que tem alguém com o microfone aberto. Se puder fechar, está trazendo ruído, eu agradeço. E quando você está trabalhando e você manda um e-mail para o seu cliente, na certeza que o seu cliente vai ler aquele e-mail, vai interpretar e vai entender, você está equivocado. Às vezes, nós somos imbuídos ali a mandar um WhatsApp para o cliente, acreditando que aquilo vai resolver todos os problemas. O fato da informação chegar do outro lado não significa que ela for interpretada corretamente. O piloto do avião, de forma calma, com aquela inteligência emocional, ele não conseguiu repassar a urgência, a necessidade. Talvez, se eu estivesse no lugar dele, eu já estaria gritando: olha, o avião vai cair. O que eu quero dizer com isso? Quando você envia um e-mail para o seu cliente, esse e-mail ele não vai, muitas vezes, com tom de urgência, com senso de urgência. Quando você escreve uma mensagem no WhatsApp e o seu cliente recebe, talvez ele não consegue receber no mesmo senso de urgência. É por isso, trabalhando no dia a dia, fala para o meu time: olha, você mandou mensagem ou você ligou para o cliente? Você repassou para ele o senso de urgência? Porque se você não faz isso, é como se fosse mais um avião que estivesse caindo. É o seu projeto sendo frustrado devido a uma comunicação ineficaz. Vocês concordam que a comunicação é essencial em todo projeto, em qualquer área, em qualquer segmento? Escrevam aqui, por favor. A comunicação é fundamental. Veja, eu vou ler aqui um texto para vocês. É algo cômico, mas vejam
a importância da comunicação. Eu não sei se a Gisele ou o Leonardo estão disponíveis para isso, mas até para a interação ficar melhor, um de vocês aí, o Yuri, a Gisele, pode ler aqui para nós, em alto e bom som, esse slide, o texto e o que aconteceu nesse cenário para a gente exemplificar a importância da comunicação. Olha, a Luísa escreve aqui, olha que interessante. Meu mentor fala para sempre priorizarmos as conversas cara a cara. Mensagens são frias e nem sempre passam o recado que queremos dar. Concordo contigo, Luísa. Parabéns pelo comentário. As mensagens são importantes, é um meio de comunicação a ser utilizado, mas é o que ela disse, são frias. Talvez uma mensagem, ainda que você coloque em negrito, tudo maiúsculo, talvez ele não consiga absorver o senso de urgência necessário para aquele projeto. E Yuri, Gisele, não sei se vocês estão disponíveis para isso, para ler aqui esse Podemos, texto que está em tela. Você pode podemos ler sim. de forma bem Claro, pausada, só para todos entenderem a importância da comunicação? sim. Comunicação. O jovem funcionário, em seu primeiro dia naquela grande empresa, estava saindo do escritório, quando vê o presidente da empresa em frente à máquina de picotar papéis, com um documento na mão. Por favor, diz o presidente, isso é muito importante e minha secretária já saiu. Você sabe como funciona esse treco? Claro, responde o rapaz, querendo agradar. Então, ele liga a máquina, enfia o documento e aperta um botão. Excelente, agradece o presidente. Eu preciso de 2 cópias. Ou seja, com certeza esse jovem funcionário, esse estagiário, já foi demitido, né? Ele pega um documento a qual o presidente queria tirar cópias, mas ele vai lá e põe numa máquina de picotar papel. Por que falha na comunicação? E a gente falha constantemente, todos os dias, e aí fica novamente a advertência aqui, que precisamos adquirir habilidades comportamentais intrapessoais e interpessoais. Eu gostaria de realizar uma dinâmica com vocês, se vocês me permitem, é o seguinte: essa dinâmica, se vocês puderem, quem puder, eu agradeço, abrir a câmera e ter em mãos uma folha de papel. Quem pode abrir a câmera comigo, eu agradeço. Nós já estamos finalizando aqui a nossa apresentação. Logo em seguida, eu abro para vocês colocarem as perguntas. Agora, eu gostaria de ver se eu consigo, pelo Teams aqui, enxergá-los com a câmera aberta. Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui melhor. Bom, quem estiver com a câmera aberta, por favor, pegue um papel, ok? Pode ser um papel de rascunho, rabiscado, não precisa ser uma folha em branco nova como a minha. Deixa eu ver quantas pessoas estão com a câmera aberta. Se vocês puderem me ajudar, eu agradeço, porque vai colaborar aqui com a realização dessa dinâmica, ok? Eu vou pedir aqui aos meus amigos, se puderem, a Gisele, ao Yuri. Eu estou tentando visualizar quantos estão com a câmera aberta. Eu sei que nem todos poderão abrir, mas eu convido Bom, vocês a abrirem a câmera. Estou vendo mais pessoas com a câmera aberta aqui. agora eu consegui contar 10 participantes. Ah, legal. Então vamos lá. Ó.
José Flávio, câmera aberta, Eduarda, Luiz Abreu, obrigado. Vamos lá. Seguinte, essa dinâmica, imagine o seguinte: eu sou o cliente e vocês fornecedores. E, como cliente, eu gostaria que vocês me entregassem um projeto. Eu vou passar para vocês o escopo desse projeto e vocês vão executá-lo e entregar para mim, ok? Como todo e qualquer cliente, evidentemente, né, todo cliente exige a melhor entrega na melhor qualidade possível e mais rápido possível. Eu confesso que na minha vida profissional os projetos já nascem atrasados, né? Eles já chegam na nossa mão com uma data limite ali apertada. Isso não é diferente para ninguém, né? É a dinâmica do mercado dia a dia. Então, peguem o papel, por favor. Só o papel, não precisa de caneta, papel, borracha, nada, só papel, tá? Pode ser rabiscado ou não. E eu vou passar, né, o escopo que eu desejo e vocês vão executar esse escopo, ok? Então, preste atenção, sejam rápidos, porque eu serei rápido aqui ao emitir a minha necessidade. Eu sou cliente, projeto, ok? Podemos? Então, vamos lá. Pegue o papel, dobre a folha ao meio, rasgue o canto superior direito. Pegue o papel, dobre a folha ao meio, rasgue o canto superior esquerdo. Mais uma vez, dobre o papel ao meio e rasgue o canto inferior esquerdo. Quem já fez, fez. Quem não fez, não faça mais nada, por favor. Gisele, se você puder compartilhar conosco aí o seu projeto que você vai entregar para mim, seu cliente, coloca aí na frente, abra, por favor. Olha aí o projeto da Gisele. Tá? Põe um pouco mais na frente por causa do fundo. Aí, ó. Eu estou vendo a câmera do Flávio aqui. Flávio, se você puder mostrar o seu projeto, pode até abrir o áudio, fique à vontade. Mostre aí. Linda, meia louca. Quem fez aí, por favor, mostre na tela, por favor. Eduardo, eu estou vendo aqui. A Luísa, eu estou vendo aqui. Põe bem no meio da tela para eu validar, por favor. Evidentemente que essa dinâmica fica muito legal e interativa quando é feita de forma presencial. O nosso desafio aqui é poder realizá-la de forma remota, né, com todos vocês, ou seja, a interação fica prejudicada. Eu estou vendo da Angélica aqui, ficou um buraco bem no meio da folha, né, Angélica? Se quiser, pode abrir o microfone. Então, perceba o seguinte. Tem duas Angélicas. E o Estou vendo a meu, Angélica aqui, virou uma Eduardo, máscara. Uma máscara, eu estou vendo, ou seja, eu estou vendo de vocês aqui, e aí, conclusão, vocês perceberam que cada um entregou o projeto de um jeito diferente? Pergunta, o escopo que eu passei foi diferente ou foi o mesmo que eu passei para todo mundo? Gisele, Exatamente me o mesmo. ajuda aqui. Me ajuda aqui, Gisele. O escopo do projeto que eu pedi para você, eu pedi para todos, correto? Por Sim. que tivemos entregas diferentes? Se o escopo foi o mesmo, por que cada um entregou de um jeito diferente? Não entendeu de uma forma diferente. Então, tivemos aqui uma falha na
Comunicação. Comunicação. Então, perceba, você entregar aquilo que o seu cliente colocou como escopo não vai gerar valor para ele. Até porque, não sei quantas pessoas aqui realizaram a dinâmica, mas 10, 20 pessoas, cada um fez um projeto diferente. Aí eu pergunto, eu sou o cliente, qual projeto está certo? Quem aqui acertou, quem errou? Vocês não vão falar que o cliente está errado. Você, no seu dia a dia, você não vai virar para o seu cliente e falar, olha, você está errado, embora dá vontade, mas não podemos fazer isso, né? Então, onde ocorreu o erro? Na comunicação. Então, nós que somos da área de projetos, no meu caso, PMP, entre nós aqui deve ter muitos PMP. Para quem não sabe, PMP, Project Management Professional, é o profissional de gerenciamento de projetos, a pessoa certificada pelo PMI, reconhecido mundialmente como gestor de projetos. É uma certificação. Então, perceba que você pode ter a certificação, você pode executar o projeto, entregar para o seu cliente, mas será que você gerou valor ao seu cliente? E aí, eu quero finalizar nesse último slide para abrirmos para perguntas e respostas. O que é mais importante em um profissional? Conhecimento, habilidade ou atitude? O que vocês acreditam? Olha a minha pergunta, o que é mais importante? Conhecimento, habilidade ou atitude? O que vocês acreditam ser mais importante? Responda aqui para a gente já finalizar o nosso encontro e abrirmos para perguntas e respostas. O que é mais importante? Inclusive, isso é um conceito, tá? Vocês podem pesquisar no Google. CHA, o nome desse conceito. CHA. C-H-A. C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude. Poderíamos colocar aqui que conhecimento, habilidade, está correlacionado ao hard skills, ok? O que é um hard skills? São habilidades técnicas. Então, veja, a minha pergunta foi o que é mais importante. Eu não estou dizendo que as outras não sejam importantes. O que é mais importante? Olhem a resposta e eu explico a vocês o porquê a atitude é muito mais importante do que o conhecimento e a habilidade. Conhecimento é importante? Sim, mas não é o mais importante. Habilidade é importante? Sim, mas não é o mais importante. Veja, eu, quando vou realizar um processo seletivo na empresa, quando eu vou contratar alguém, eu priorizo a atitude em detrimento ao conhecimento e à habilidade. Então, durante o processo seletivo, durante uma entrevista, eu estou buscando ali mapear naquele candidato se ele tem atitude, qual é o perfil comportamental daquele candidato. Por quê? Conhecimento é algo que, como empresa, eu consigo gerar para um colaborador, para um funcionário, membro da minha equipe. Conhecimento é importante? Lógico que é. Ainda mais se, de repente, a área de atuação exige lá um conhecimento especialista. Mas, veja, conhecimento eu consigo gerar para um funcionário. Eu coloco ele para trabalhar junto com outro funcionário mais antigo e ele vai aprender aquela função. Eu coloco ele dentro de uma sala de reunião, dou um banho de loja nele, alguns workshops, ele vai aprender tecnicamente
aquela função. Então, como líder, como gestor, eu consigo proporcionar para um funcionário conhecimento. E habilidade também. Eu coloco aquele funcionário para realizar a mesma atividade de forma recorrente, diversas vezes. Em um mês, 2 meses, ele vai estar craque, habilidoso, porque ele vai estar de forma recorrente realizando a mesma atividade todos os dias. Eu consigo proporcionar para um funcionário habilidade. E atitude? Atitude, como gestor, eu não tenho como proporcionar a uma pessoa, cabe a ela. É um aspecto comportamental intrapessoal, só depende dela e mais ninguém. Ou seja, você precisa desenvolver esse comportamento de ter atitudes. E eu percebo hoje que grandes gestores contratam pessoas que têm atitude. Ou seja, conhecimento é importante? Sim, é importante, mas não é o mais importante. Habilidade é importante? Sim, mas não é o mais importante. E aí volto àquela frase que eu disse no início de um artigo que saiu recentemente. 91% dos profissionais são demitidos por falta de soft skills, habilidades comportamentais. Portanto, finalizo a vocês: desenvolvam habilidades de planejamento, habilidades de entrega, de gerar valor. Missão dada é missão cumprida. Precisa entregar, gerar valor ao negócio, habilidades de relacionamento, habilidades de comunicação é importante para o seu crescimento pessoal e profissional. Eu finalizo aqui abrindo a vocês para perguntas e Nossa, respostas ou qualquer tipo de interação. Deixo com vocês o meu contato, está em tela, vocês podem me adicionar no LinkedIn, tem aí meu WhatsApp, tem Instagram, todos os meus contatos estão disponíveis. Fiquem à vontade, mas eu abro aqui para perguntas e respostas, caso haja. Fiquem à vontade. Quem estiver moderando a sala aí, pode abrir os microfones. Sinaliza com a mão, levante a sua mão aí, e o pessoal aqui da moderação vai abrir o seu áudio. Ou pode colocar no chat também. Eu só tenho um ponto aqui, a gente está mandando no site, não está funcionando não, tá? Então, para a equipe de organização, tentar e anotar os nomes para lançar os PDUs, porque não está funcionando a pesquisa de satisfação não, já fiz 3 vezes e não, até agora não habilitou. Perfeito. Eu até mandei uma imagem, um print da tela que está aparecendo para mim. Eu loguei, com o meu login, né? Não do PMI. Tem um campo embaixo do lado direito para você pedir para editar o documento. Aí, quando você pede, ele libera para você preencher e enviar. Você chegou a ver esse campo? boa noite. Quando a gente faz a solicitação, chega uma informação que vocês precisam aceitar essa solicitação para que depois a gente edite. Então, não sei quem foi que criou o formulário, mas tem que usar o e-mail dessa pessoa que criou o formulário para liberar os pedidos de acesso que cada um aqui fez. Obrigada aí pela informação. Vou dar uma olhada aqui. Eu até mandei um print aí no chat que mostra isso. Solicitação enviada, você receberá um e-mail informando que o seu pedido foi aprovado. É engraçado, para mim aparece para eu editar, só que aí eu tenho que estar logada tem que estar no meu login, né? Para Eu reenviei, poder. reenviei aí o print para vocês verem. É, aqui não Porque aí está funcionando facilitaria que não. a gente já coloca o ID do PMP aqui e já Alguém que cairia conseguiu, automático. alguém conseguiu enviar? Alguém que está aqui, que tentou, conseguiu com sucesso? Ó, acabei de ver aqui que Jair Malta tá lá, ele deu um print, solicitação enviada.
Aí no caso, Sim, eu também solicitação consegui. para editar o formulário, e não o formulário de fato preenchido, entendeu? Acho que são poucas pessoas, vocês podiam notar e lançar aí pra gente, né? Porque não tá funcionando. Deixa eu aproveitar aqui, Gisele, eu estou vendo alguns comentários aqui. Se alguém quiser corroborar aqui, abrir aí o áudio também, fique à vontade, né, daquilo que nós falamos. Inclusive, eu li aqui, agora eu perdi aqui, porque o chat foi aumentando aqui, eu perdi a fala de quem foi, acho que foi do Henrique, que ele comenta do que aconteceu na empresa dele. Mas se vocês quiserem comentar para agregar, fique à vontade, tá bom? Nós falamos aí de soft skills, né, e habilidades. Então, fique à vontade. Quem quiser abrir, podem abrir. E eu vou pedir para o moderador abrir o microfone conforme vocês forem sinalizando. Eu posso fazer uma pergunta e um comentário também? Vai lá, Angélica. Obrigado pela Boa sua noite a participação. todos. Boa noite a todos. É, primeiramente, um comentário, né? Tem cerca de mais ou menos um ano que eu estou morando em um apartamento que nós adquirimos, e agora nós estamos tendo o desprazer do resultado dessa falta de comunicação, porque foi criado a obra foi feita e aprovada, e as pessoas começaram a morar, e agora que a maioria dos moradores já estão aqui no condomínio, o chuveiro simplesmente parou de funcionar, assim, é a gás, e começou a água a gelar. E as pessoas tentando identificar, e levantamos vários chamados, e veio a Comgás e identificou que o cano utilizado nessa construção, né, para tubulação de gás, ela não é apropriada para a quantidade de apartamentos que tem no condomínio, e daí vai ter que fazer toda a tubulação novamente. Então, é aquela coisa lá do início, né? O custo que isso vai gerar, o transtorno, tudo devido à falta de planejamento e comunicação também. Agora a Ou pergunta. seja, vai lá. Pode falar. Pode O falar. custo do retrabalho vai ser muito maior do que o custo do planejamento. É, bem complicado. E o estresse, você apontou tudo isso lá no início, né? O desprazer, aquela coisa, o transtorno que o cliente sente realmente. Agora, uma pergunta. Em uma empresa onde a comunicação não é algo que já se tem por hábito, como que a gente como nós que estamos adquirindo esse conhecimento agora, podemos dar início a essa nova fase voltada para a comunicação dentro de uma empresa que não tem esse tipo de prática? A comunicação tem que ser estimulada. Então, por mais... Bom, eu atuo com vários clientes. Tem clientes de mais diversos tipos. Então, eu tenho que aprender a mapear o perfil do meu cliente e traçar uma estratégia de estimular a comunicação com ele. Ou seja, às vezes eu forço ele me dar uma resposta, eu faço o processo inverso. Por mais que ele não se comunica, eu vou lá, formalizo aquilo que eu entendo que ele deveria formalizar e só falo, você está de acordo? Quero seu feedback sobre isso. A comunicação tem que ser estimulada. E a comunicação, eu entendo que é algo que a gente tem que aperfeiçoar a cada dia. A cada dia a gente alcança um grau maior na comunicação. É o que eu faço com o meu time. Todos os dias eu alinho com eles a comunicação a ser feita com o cliente. E cada dia uma estratégia diferente. Perfeito. Obrigada. A Nadine, obrigado. Eu que agradeço, Angélica, pela sua participação. Obrigado, hein? Valeu. Obrigadão, Angélica. Angélica é uma amiga conhecida. A Nadine, ela escreve, olha, dentro do ambiente de trabalho, como se relacionar, comunicar com uma liderança que quase sempre se comunica de forma agressiva. Bom, existe um conceito a ser estudado sobre a comunicação não violenta. Se o seu superior imediato tem esse perfil de comunicação agressiva, você precisa mapear o perfil dele, né? Fazer uso da inteligência emocional e identificar uma estratégia de comunicação para que você possa estar alinhado, alinhada com ele. Não é uma resposta única,
mas é um perfil a ser estudado e encontrar uma estratégia que se adapte ao perfil dele. Evidentemente, né, que ninguém merece, né, trabalhar com uma pessoa que tem um perfil agressivo. Mas muitas pessoas têm um perfil que eu não vou chamar de agressivo, mas um perfil mais rígido, né? A gente precisa aprender a trabalhar com essas pessoas também. Bom, se não há mais dúvidas, até porque o horário aqui já bateu aqui 9h30, eu gostaria de agradecê-los pela participação. Foi uma satisfação comigo estar com todos vocês. Meu muito obrigado. Já antecipo aqui desejando um bom feriado, uma boa noite de descanso a todos vocês. Gisele e Yuri, muito obrigado aí pelo convite. Foi uma satisfação, uma honra poder participar junto ao PMI de Minas Gerais. Vou acompanhá-los cada vez mais de perto. Meu muito obrigado e passo para vocês aqui e encerro a minha apresentação. Nós é que agradecemos aí pelo convite, né? Por você ter aceitado o nosso convite. E eu acho que nós é que estamos assim honrados, né, de ter você aqui, com toda a sua experiência e estar compartilhando isso para todo mundo aqui. Obrigado, Gisele. Conte sempre comigo, à disposição, tá bom? Bom, Yuri, quer complementar alguma coisa aí? Agradeço a todos, o César, claro, você, Gisele e Leonardo Maia, todos os participantes do evento. Foi um evento muito bacana, muito gratificante. Em relação à situação do Forms, eu estou vendo aqui que 10 pessoas conseguiram responder até agora. Quem não conseguiu responder, não precisa se preocupar, nós vamos conseguir encontrar uma forma de resolver isso, mas já fico muito obrigado. Ninguém vai ficar sem certificado, nem os PDUs, tá? Nós vamos encontrar uma forma aqui. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, pessoal. Alguém sabe me informar quantas horas? Porque no certificado não tem. É 1h30, Eduarda. Eu vou confirmar com a Gisele também. Realmente, no certificado a gente não colocou o número de horas, porque o que é o principal é o PDU, né? A quantidade de PDU. Mas aí, se isso for importante para você, o número de horas, eu posso fazer uma edição aqui e encaminhar para você. Só você deixar o seu e-mail aqui no chat que eu encaminho. Você está vendo os e-mails aí? Tô conseguindo ver os e-mails aqui, já estou Tranquilo. anotando. Preciso de alguma ajuda? Não, não, tranquilo aqui. Gisele, boa noite. Obrigado por hoje. Boa noite. Tchau, tchau.